Você vai continuar investindo como pobre, ou vai finalmente descobrir como os ricos constroem impérios com as mesmas ferramentas que você tem nas mãos? O que você vai ouvir hoje pode ser o ponto de virada financeiro mais importante da sua vida. Sim, parece exagero, mas ouve até o final e me prova o contrário. A verdade é que a diferença entre o pobre e o rico raramente está no quanto ganham, está no como eles pensam e investem o que ganham. Enquanto uns colocam dinheiro em poupança achando que estão seguros, outros compram ativos que multiplicam silenciosamente. Enquanto uns correm atrás de promessas fáceis no fast food financeiro dos golpes e apostas, outros buscam fundamentos, visão de longo prazo e riscos inteligentes. Esse vídeo é um tapa na cara, porque vai expor a verdade nua e crua. Você pode estar matando o seu futuro sem nem perceber. E o pior, achando que está fazendo tudo certo. O que separa o investidor amador do investidor que enriquece em silêncio não é uma dica milagrosa, não é um robozinho, nem uma informação mágica do Infomoney. É uma mentalidade, uma lógica, uma forma de pensar e agir completamente diferente. Hoje você vai descobrir isso com clareza. Você vai entender como os pobres investem errado e por quê. Vai perceber o que os ricos fazem desde cedo para garantir não só segurança, mas liberdade. E no final deste vídeo, eu vou te revelar um detalhe estratégico, usado pelos 0,01% mais ricos, que muda completamente a forma como você deve pensar seus próximos investimentos. Esse é o tipo de coisa que ninguém vai te contar de graça por aí. É conhecimento transformador, real, direto ao ponto, sem enrolação. Maria da Conceição, uma inscrita do canal, disse assim: pura verdade, esse conteúdo deve ser espalhado para todos os brasileiros. E esse é o propósito aqui. Este é o Provérbios da Riqueza, um canal criado para abrir sua mente e transformar sua visão sobre liberdade financeira. Se você está cansado de ser manipulado pelo sistema, de correr atrás e continuar no mesmo lugar, então você está no lugar certo. Porque hoje, você vai ver o mundo dos investimentos com outros olhos. E nunca mais vai conseguir investir como antes. Investir, na visão dos ricos, nunca foi só aplicar dinheiro em um lugar e esperar que renda. É sobre construir uma base de liberdade. Uma mentalidade que conecta dinheiro, tempo, estratégia, propósito e visão de longo prazo. Rico não coloca dinheiro apenas onde dá retorno. Ele cria um ecossistema, onde tudo gira em torno da autonomia. Pobre, por outro lado, busca segurança imediata. E essa busca é exatamente o que o mantém preso. Você já viu algum milionário investindo em poupança? Nem precisa pensar muito, a resposta é não. A própria Forbes divulgou que mais de 80% das fortunas consolidadas nos Estados Unidos têm participação direta em ativos como ações, imóveis, negócios e capital de risco. Enquanto isso, o brasileiro médio ainda acha que investir é guardar um trocado na poupança ou cair nos golpes de fast food financeiro. O problema não é a falta de dinheiro, é a ausência de estratégia. A diferença entre quem enriquece e quem empobrece está no jeito como enxerga risco. Rico estuda o risco, pobre evita o risco por medo. E o medo é o veneno mais lento que existe. Veja um exemplo concreto. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, já disse: o maior erro que as pessoas cometem é tentar correr atrás de retornos rápidos. Ele ficou bilionário comprando negócios sólidos, com fundamentos, e esperando o tempo fazer sua parte. Agora olha só esse dado. Segundo o Infomoney, 76% dos investidores brasileiros têm menos de R$ 5.000 investidos e 80% desses estão na poupança ou CDI bancário. É praticamente como tentar plantar árvore em cimento. E sabe o que é pior? Muitos acham que estão no caminho certo, porque ouviram um gerente de banco dizer que a poupança é segura. É segura para quem vende, não para quem compra. Rico investe pensando em 10, 20, 30 anos. Pobre investe torcendo para tirar mês que vem se der ruim. Veja o que o Flávio Augusto fez. Vendeu ao WhatsApp por R$ 877 milhões. Comprou um time nos Estados Unidos e reinvestiu em educação. Ele não ficou rico vendendo curso online. Ele ficou rico criando ecossistemas de valor com visão de longo prazo. E não foi sorte, foi mentalidade. A mesma mentalidade que a maioria despreza porque quer resultados sem plantar. Agora para e pensa. Quantas pessoas você conhece que dizem quero investir, mas tenho medo de perder?
Essas pessoas nunca estudaram a diferença entre risco controlado e risco burro. Elas confundem apostar em loteria com comprar ações da Petrobras. Confundem especulação com estratégia. E é por isso que continuam pobres, porque ficam presas no jogo da ilusão segura, da falsa estabilidade. Na CNN, em 2023, uma reportagem mostrou que 62% dos brasileiros preferem manter dinheiro guardado em casa do que investir. Isso é mais do que medo, é uma cultura de escassez. Agora veja o outro lado da moeda. Ricos constroem pontes com o dinheiro, pobres constroem muros. Rico pensa, como meu dinheiro pode trabalhar por mim enquanto eu durmo. Pobre pensa, como eu trabalho mais para ganhar um pouquinho a mais e sobreviver esse mês. Essa diferença de pensamento cria abismos. E é aí que entra o que você vai aprender nos próximos minutos. Hoje, você vai ver com clareza as 5 maiores diferenças entre o jeito que o pobre investe e o jeito que o rico investe. E não estou falando só de onde colocam o dinheiro, mas de como pensam, como se comportam em crise, como reagem ao medo, ao tempo, à paciência e à ignorância dos outros. Você vai sair desse vídeo com uma lente nova. E, no final, vou te revelar uma técnica que os 0,01% mais ricos usam, e que ninguém fala nos podcasts, nos cursos online, ou nas dicas do Facebook. Uma virada de chave que muda tudo na forma como você lida com seus investimentos. Mas para entender isso, você precisa continuar comigo, porque cada minuto daqui para frente é uma peça que faltava no seu quebra-cabeça financeiro. Esse conteúdo é raro, é profundo, e foi feito para quem está cansado de ser enganado. Vamos para a próxima parte. E abre os ouvidos, porque agora o bicho vai pegar. Vamos ao primeiro ponto, onde os ricos investem, e onde os pobres travam suas possibilidades. É aqui que começa o primeiro erro invisível da maioria. As fronteiras só limitam os pobres. Enquanto a classe média brasileira ainda tem medo de investir fora do país, os milionários e bilionários já estão posicionados globalmente. Você sabia que, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, ANBIMA, apenas 0,4% dos brasileiros, com até R$10 mil investidos, têm exposição internacional. Agora olha o outro lado. Mais de 75% dos brasileiros com mais de 1 milhão aplicam em ativos internacionais, fundos no exterior, imóveis em outros países, e até participações em startups globais. Um exemplo prático disso é o Ronaldo Fenômeno. Mesmo sendo ex-jogador de futebol, Ronaldo entendeu o jogo dos investimentos globais. Ele comprou o time Valladolid da Espanha, um ativo em outro país, com alto potencial de valorização. Isso não é só paixão pelo futebol, é diversificação de patrimônio. Outro nome forte nisso é Gisele Bündchen. Ela tem uma carteira de imóveis em Nova York e Los Angeles, além de investimentos em fundos sustentáveis nos Estados Unidos. Essas escolhas garantem não só segurança, mas também exposição a economias mais estáveis que a brasileira. E por que os pobres não fazem isso? Porque têm medo, porque falta informação, porque foram treinados para ficar só na zona de conforto. O máximo que muitos fazem é abrir conta numa corretora e aplicar em Tesouro Direto, CDB ou ações brasileiras. Não que isso seja ruim, mas é muito pouco quando você pensa em proteção contra crises e valorização real de capital. Agora vamos para o segundo ponto, em que os ricos investem versus em que os pobres apostam. A palavra aqui é essa mesmo, apostam. Enquanto os ricos diversificam, os pobres concentram. Segundo dados da B3, a maior parte dos investidores de varejo no Brasil tem menos de 2 ativos na carteira. Já os grandes investidores têm portfólios com ações, fundos imobiliários, ouro, dólar, criptoativos, negócios, startups e até terras. Quer um exemplo claro disso? O apresentador Luciano Huck é sócio de várias startups no Brasil e no exterior. Ele é investidor em empresas como a Tembici, de mobilidade urbana, e já esteve em rodadas da Nubank. Isso é visão de longo prazo, não é chute, não é achismo, é posicionamento estratégico. Agora compara isso com a mentalidade comum entre os pobres. Esperar um fundo de renda,
fixa dar mais que o tesouro direto para colocar todo o dinheiro lá. Isso é o oposto de proteção, porque se esse único ativo falha, não sobra nada. É como colocar toda a sua vida em cima de uma perna só. Você não se equilibra, você cai. E aqui vai uma promessa: nos próximos minutos eu vou te mostrar como começar a fazer diferente. Mesmo que você não tenha muito capital agora, é possível usar a mentalidade dos ricos dentro da sua realidade. A diferença está no entendimento, e não só no volume de dinheiro. Se você aplicar os princípios certos, você já está à frente de 90% das pessoas. E nos próximos blocos, eu vou te mostrar como. Agora vamos explorar o terceiro ponto que separa os ricos dos pobres, quando o assunto é investir. Sabe o que separa um investidor pobre de um investidor rico? Não é só o capital, é o radar ligado e o freio na vaidade. Os ricos evitam a corrida inútil da competição social. Eles não estão tentando impressionar o vizinho com um iPhone novo, nem o colega de trabalho com o último carro zero. Eles sabem que o verdadeiro status é invisível, não tem adesivo, nem etiqueta. Enquanto o pobre corre atrás de aceitação social, comprando coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar quem não liga. O rico corre atrás de metas, liberdade e tempo. Veja um exemplo real. Segundo a Forbes 2023, cerca de 67% dos milionários nos Estados Unidos dirigem carros usados. Sim, usados, e mais de 80% vivem abaixo do padrão que poderiam manter. Por quê? Porque eles aprenderam a reinvestir lucros, em vez de gastá-los. Eles evitam se distrair com o que brilha por fora, porque sabem que a liberdade mora no que cresce por dentro, ativos. É o contrário da lógica de muita gente que recebe R$3.000 por mês, e gasta R$3.500, mas aparece no YouTube com blusa de grife, e batendo no peito que está vivendo o melhor da vida. Pensa numa árvore de bambu chinês. Nos primeiros 5 anos após o plantio, não nasce nada visível acima do solo, zero, nenhum broto. Durante esse tempo, o agricultor rega, cuida e espera. Aparentemente nada acontece, mas no 5º ano, em apenas 6 semanas, o bambu cresce até 25 metros. Os pobres desistem antes da raiz, os ricos esperam o crescimento invisível. Eles sabem que a raiz precisa vir antes da exibição. E quando a árvore floresce, ninguém entende como cresceu tanto, tão rápido. E o que os ricos procuram, afinal? Simples, eles estão sempre caçando novas oportunidades, eles têm fome de expansão. Mesmo depois de conquistar seus primeiros milhões, continuam aprendendo, estudando, refinando suas estratégias. Quer um exemplo real disso? De acordo com a Knight Frank Wealth Report 2024, mais de 75% dos multimilionários aumentaram sua exposição a investimentos internacionais nos últimos 24 meses, principalmente em inovação, energia limpa e imóveis fora do país de origem. Isso significa que mesmo com a conta bancária cheia, eles não param, eles sabem que o lucro do primeiro nível é só combustível para o próximo. Enquanto isso, quem tem mentalidade pobre gasta os primeiros lucros com festa, parcelamento de moto e churrasco na cesta. O foco não é construir, é aliviar. O rico transforma lucro em alavanca, o pobre transforma lucro em churrasco. Tem gente que abre um negócio, na primeira venda, já diz para a esposa: amor, bora comemorar, porque hoje eu vendi R$500, e torra os 500 no rodízio. Enquanto isso, o rico pensa: como faço esses 500 virarem 5.000 nos próximos meses? Mentalidade de crescimento, o diferencial oculto. Isso não é papo motivacional, é estatística. Segundo a pesquisa da Infomoney feita com mais de 3.200 investidores em 2023, mais de 83% das pessoas que alcançaram a liberdade financeira tinham um hábito em comum: reinvestiam pelo menos 30% de cada lucro obtido. Não importa se o lucro é de R$500 ou R$50.000, a disciplina vem antes da abundância. Por que os ricos continuam crescendo? Porque eles aprenderam algo que a maioria ainda não entendeu. O mercado recompensa quem pensa no longo prazo. Eles não entram em criptomoeda por modinha. Eles entram porque estudaram fundamentos, sabem o risco, e têm reserva de emergência se der errado. Eles não compram imóvel porque é seguro, compram porque fizeram as contas, sabem a taxa do aluguel, a valorização da região e o impacto do IPCA. Eles não compram ação só porque o amigo indicou no Facebook.
Eles analisam o balanço, conferem o histórico de dividendos e sabem o que é fluxo de caixa. Enquanto isso, o investidor iniciante muitas vezes entra com pressa, quer o dobro em um mês, quer virar Flávio Augusto, sem passar pela fase de calote no cartão. E aí, como não tem estratégia, o que acontece? Cai nos golpes. Segundo o levantamento da CNN Brasil, os brasileiros perderam mais de 1,2 bilhão de reais em promessas de investimento milagroso, só em 2023. Tudo isso porque ainda não aprenderam o básico: investimento sem estudo é doação voluntária. Resumindo, o rico evita a exibição, o pobre gasta com aparência. O rico procura conhecimento, o pobre procura validação. O rico reinveste, o pobre alivia. O rico transforma lucro em semente, o pobre transforma lucro em festa. Moral da história: se você quer mudar o seu jogo, precisa mudar o seu mapa mental. Pare de correr atrás de aplausos, corra atrás de ativos. E não confunda prazer momentâneo com prosperidade duradoura. Riqueza não é o que você compra, é o que você constrói. E se você está aqui assistindo isso agora, é porque a semente já foi plantada. A diferença: alguns vão regar, outros vão tentar colher antes da hora. A verdade é que, enquanto a maioria reclama da falta de oportunidade, os ricos seguem silenciosamente acumulando patrimônio, começando com pouco, mas com foco total nos 3 fatores que travam os pobres. O primeiro é simples, mas cruel: o sistema de crédito não é neutro, bancos emprestam mais fácil para quem já é rico. Um estudo publicado pela FGV mostrou que pessoas com renda acima de 10 salários mínimos têm acesso a juros até 4 vezes menores do que as pessoas que vivem com até 2 salários mínimos. Ou seja, se você está começando do zero, vai pagar mais caro para tentar crescer. Mas atenção, isso não é desculpa, isso é realidade, e a única forma de escapar dessa armadilha é fazer o que o rico faz desde o início: evitar dívida ruim e poupar mesmo com pouco. O segundo fator é o mais ignorado de todos: falta de estratégia de poupança. Enquanto o pobre tenta melhorar de vida aumentando a renda, o rico aumenta a diferença entre o que ganha e o que gasta. É por isso que um pedreiro pode se aposentar com mais dinheiro do que um gerente, se aplicar o princípio básico da riqueza: guardar primeiro, gastar depois. Segundo o Infomoney, 7 em cada 10 brasileiros não conseguiriam pagar um imprevisto de R$ 500 sem pedir empréstimo ou parcelar. Isso não é falta de dinheiro, é falta de estrutura, porque quem não domina R$ 1.000 também não vai dominar 100.000. A verdade é que, quanto mais você ganha, mais tenta provar isso para os outros. O rico já entendeu: não precisa de aplauso, precisa de reinvestimento, não precisa parecer próspero, precisa construir algo próspero, e isso começa no silêncio. O terceiro fator, e talvez o mais cruel, é o medo de começar pequeno. Enquanto o rico começa vendendo no sinal, o pobre quer abrir loja no shopping. Enquanto o rico faz um curso online barato para começar no digital, o pobre espera o momento certo, e o momento nunca chega. Aqui vai a verdade que pode libertar você: se aceitar com humildade. Não existe vergonha em começar pequeno, existe vergonha em morrer no mesmo lugar. Olha a história de Salomão: ele começou com sabedoria, não com riqueza, e na Bíblia está escrito em Provérbios 13:11: a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem a junta aos poucos terá aumento. É isso que os ricos entenderam: a semente pequena hoje é a árvore frutífera de amanhã. E sabe qual é a consequência disso tudo? A mentalidade pobre espera o empurrão, a mentalidade rica constrói a escada. Você quer mesmo sair do lugar? Então aqui vai o mapa prático. 1. Corte o supérfluo, viva com menos, nem que seja por um tempo. 2. Invista em conhecimento que te dá retorno. O curso que está aparecendo no QR Code da tela é uma ferramenta que eu mesmo uso, não é milagre, é método. 3. Pegue o que sobra, por menor que seja, e reinvista, sempre. Essa sequência, repetida por 5 anos seguidos, transforma qualquer realidade. Não importa se você vende na rua ou trabalha em um escritório, o código da riqueza não está na sua roupa, está na sua repetição diária. Para finalizar esse trecho, deixa eu te contar uma pequena parábola que vai te fazer pensar. 2 homens plantaram feijões, um regava todo dia, o outro só no fim de semana. Passaram 60 dias. Um tinha um pé de feijão forte e saudável, o outro, só mato. O que mudou? A dedicação. O feijão não sabia quem era rico ou pobre, ele só respondia a quem regava.
A sua vida financeira é assim, ela só responde a quem cuida, quem espera o milagre, colhe a frustração, quem planta todo dia, uma hora come. Agora, um desafio. Comenta aqui embaixo qual é o maior medo que você tem ao começar pequeno. Vamos escolher um comentário para aprofundar no próximo vídeo, com o respeito que sua história merece. E se você chegou até aqui, é porque tem sede de virar o jogo. A escolha agora é sua, continuar só assistindo, ou finalmente agir. A verdade mais dura, e ao mesmo tempo mais libertadora, é essa: você não está preso por falta de dinheiro, está preso por falta de visão. Tem gente que ganha 10 vezes mais que você, e está 10 vezes mais endividada. E tem gente que ganha metade do que você, e tem paz, patrimônio, liberdade. A diferença não está no valor, está no valor que você dá ao valor. Dinheiro é apenas ferramenta, mas a mentalidade é o plano de ação. Enquanto o pobre quer segurança, o rico busca direção. Enquanto o pobre espera o aumento cair na conta, o rico pensa: como eu posso multiplicar o que já tenho? Enquanto um compra o que não precisa para impressionar quem não se importa, o outro planta sementes invisíveis, porque sabe que a colheita é inevitável. E sim, a colheita virá, mas só para quem planta com constância, rega com inteligência e protege com humildade. A Bíblia já dizia em Provérbios, capítulo 13, verso 11: a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas a que é ajuntada aos poucos com o trabalho crescerá. O que isso significa na prática? Significa que não adianta sonhar com milhões, se você não consegue poupar R$ 100. Não adianta desejar liberdade, se você vive preso em parcelas e dívidas. E principalmente, não adianta querer ser rico, se você ainda pensa como quem está quebrado. Essa é a chave. A mente do pobre quer atalhos. A mente do rico busca princípios. E princípios não falham. Eles funcionam toda vez que são aplicados com fé, sabedoria e ação. Por isso, a pergunta que fica é: você vai sair desse vídeo e continuar como está? Ou vai aplicar o que aprendeu e reescrever sua história financeira de uma vez por todas? Deixe nos comentários o que você vai fazer de diferente a partir de agora. A gente vai selecionar um desses comentários e ler no próximo vídeo. Se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Aqui, você não ouve promessas baratas. Você recebe ferramentas que funcionam. E agora, para continuar essa jornada, você precisa assistir o vídeo que está aparecendo aqui na direita. Ele revela o próximo passo para você parar de travar sua riqueza. E se você perdeu o último vídeo, está ali na esquerda. Clica e assiste agora antes que o dia termine como sempre, igual.